você que é lojista, bancário, juiz, promotor, advogado, você sabe o que é grafoscopia? Pois é, grafoscopia é uma ferramenta da área da criminalística extremamente importante porque ela possibilita uma correta e segura identificação de uma escrita, se pertence ou não a um determinado punho. Vem comigo que eu vou lhe explicar na prática como ela funciona. Então, o que é grafoscopia? Primeiro que grafoscopia é muito confundido com grafologia. A grafoscopia, enquanto ferramenta que possibilita a correta e segura identificação de uma escrita, se a escrita pertence ou não a um determinado punho, a grafologia é a ferramenta que o RH utiliza para o processo de recrutamento e seleção. Porém, as duas usam as mesmas informações para respostas diferentes. Ou seja, grafoscopia identificar se uma escrita pertence ou não a um determinado punho. A grafologia, também como ferramenta do RH, que trabalha pressão, velocidade, comportamento, movimentação da escrita, para saber se a pessoa tem um comportamento sanguíneo, colérico, ou seja, ela estuda traços e características da personalidade do indivíduo, ou seja, por isso que é muito utilizada, inclusive já reconhecido pela área da psicologia, como ferramenta de RH em processos de recrutamento e seleção. Bem, um aspecto importante para você diferenciar a grafoscopia da grafologia seria que eu apresentar para vocês um Arnaldo, percebe? Que é desenvolvido em um único momento gráfico. O que é momento gráfico? É toda a produção de uma escrita sem que haja interrupção do instrumento escrevente. Agora, numa outra situação, vou apresentar para vocês um outro Arnaldo, observe, Arnaldo, em 4 momentos gráficos, ou seja, 1, 2, 3, 4 momentos gráficos. Ou seja, a grafoscopia observa esse Arnaldo em um eventual cartão de assinatura, no caso do ambiente bancário ou cooperativas de crédito, e compara o documento assinado, que pode ser uma procuração, um cheque, documentos diversos, e observa que no quesito momento gráfico há uma divergência. A grafologia olha para esse Arnaldo e observa que essa característica de um único momento gráfico pode ser uma característica de uma pessoa que tenha apego à família, esse cara tem um Fusca na garagem, esse cara está num relacionamento, tem dificuldade de romper. Ah, então esse é um porra louca. Não, nada a ver. Esse é conservador e esse cara tem uma característica do desapego. Isso é tão verdade que os fatos das letras não estarem juntas uma das outras, ou seja, amarrada uma das outras, simboliza, representa desapego, ou seja, ele está num relacionamento, não está feliz, não está legal, chuta o balde. Ele está no emprego, por melhor que possa ser esse emprego, ele tem problema nenhum, chuta o balde e parte para outra. Percebe a diferença entre a grafoscopia e a grafologia? Ou seja, usam as mesmas informações para dar respostas diferentes. Outro aspecto que eu quero ilustrar aqui, por exemplo, é que esse Arnaldo, ele tem uma letra N que observa em guirlanda, arcada, ou seja, essa é a forma tradicional. Para nós entendermos melhor isso, eu vou fazer aqui, ilustrar uma situação extremamente importante, que é exatamente o que acontece com a nossa escrita, que nós chamamos de evolução e involução gráfica, ou podemos tratar também como idade gráfica. Observe, nós, eu, você que nos assiste, eu espero que sim, tá? Nós estamos aqui. São os 3 estágios de cultura gráfica, sendo esse infância, observe, infância,
maturidade e velhice. Sim, velhice. Aqui. Então, todos nós, alguns nesse ponto, outros mais aqui, outros mais enfim, quando aprendemos o alfabeto ideográfico, passamos por essa fase da escrita na infância, nós desenvolvemos as letras do alfabeto dessa forma. O A, o B, o G do gato, o F de faca e sucessivamente. O fato é que, se nós aprendemos quando fomos alfabetizados, que essas são as letras do alfabeto, como é que o cara escreve infância desse jeito? Que F é esse? Ou escreve maturidade com M fugindo do padrão, ou às vezes até um A, que parece mais uma cabana de índio. Portanto, aí é que vem infância, maturidade e velhice. Então, nessa fase da nossa escrita, nós temos uma tendência a respeitar o padrão do alfabeto. Naturalmente que quando chegamos nessa idade, e agora eu vou representar isso, essa mesma informação, infância, maturidade e velhice, de uma outra forma, para vocês entenderem melhor. Ou seja, aqui eu vou apresentar um outro Arnaldo, ainda no único momento gráfico, aqui um outro Arnaldo e aqui um terceiro Arnaldo. Nesse caso, eu tenho aqui, de novo, os 3 estágios de cultura gráfica conforme vimos anteriormente. Infância, maturidade e velhice. Sendo que nesse estágio, você, certamente, olhando para cá, consegue ler com absoluta tranquilidade. Consegue identificar cada letra do alfabeto. Aqui já gera uma eventual dúvida. A pessoa fica, o que está escrito aqui? Que letra é essa? Como é que é o nome desse cara? E essa fase, ela também é conhecida como Jesus te chama. Isso mesmo. Aqui, você já fez check-in, já está na área de embarque. Sabe aquele desenho que eu fiz aqui, ó? Infância, maturidade e velhice? Certamente é essa fase aqui, ó, da velhice. Olha que interessante. Então, você tem aqui os 3 estágios de cultura gráfica mas de que forma isso é utilizado? Na hora que você está analisando uma escrita, uma assinatura, você leva em consideração isso. Porque, às vezes, o material que você coleta para confronto, para uma eventual perícia, você tem que ter o mais próximo possível da data do documento que você está analisando, interpretando. Por exemplo, agora eu vou fazer uma outra situação que você vai entender mais claramente. 2 letras do alfabeto. Letra M e letra N. Possivelmente, alguém que está me assistindo desenvolve a letra M dessa forma. Outros certamente desenvolvem dessa forma. E alguns ainda dessa forma. E outros, nenhum nem outro. Ou seja, arcada, guirlanda, que é o arco invertido, serrilhada, o desenho já ilustra, e ondulosa. Ora, e aí vem um aspecto interessante. Arnaldo, só essas letras? Não. Cada letra do alfabeto vai ter, cada punho tem suas manias. Por exemplo, letra R, letra R, letra R, letra R. Ou seja, platô, laçada para a esquerda, laçada dupla, laçada para a direita. R, mas acerte de vez em quando, tá? Então, por exemplo, agora utilizando essas 2 informações, veja um detalhe interessante. Eu vou escrever aqui um Arnaldo, ainda no único momento gráfico, e vou escrever um outro Arnaldo com 3 momentos gráficos. 1, 2, 3. Ok? E 1. Tá? Percebam que, nessa escrita, a letra N de Arnaldo está em arco, em arcada, que é o padrão que você conhece do alfabeto ideográfico. Nesse caso, eu teria
duas situações que divergem das padrões, ou seja, da original. Então, eu tenho dois indícios de que essa assinatura não é o mesmo punho. Por quê? Eu tenho aqui um Arnaldo em arcada, um Arnaldo em guirlanda, eu tenho aqui um Arnaldo com um único momento gráfico, eu tenho aqui um outro Arnaldo com 3 momentos gráficos. Ah, mas é só isso? Não, não é só isso. Isso é para você ter uma ideia de como funciona a grafoscopia para identificar. E aí você faz o paralelo também, como eu já mostrei antes, a grafoscopia utiliza isso aqui para dizer se a escrita pertence ou não a um determinado punho. A grafologia já vai naquelas análises que nós comentamos ainda há pouco, só para ilustração, né? E veja que interessante. O ambiente bancário, ele tem um padrão da tua assinatura. Hoje são bancos virtuais, enfim, mas você quando abre conta num banco, você produz um padrão de assinatura. O que é assinatura? É uma marca, é um carimbo com o qual você se identifica. Então, quando você lança a tua assinatura lá nos arquivos da instituição, seja cooperativa de crédito, seja banco, não importa, você tem um padrão de confronto. Quando chega um documento, certamente alguém vai olhar esse arquivo e vai comparar. E é por essa razão que se pede 2, 3 ou mais assinaturas para que ela possa observar o que é constante gráfica e o que é variável gráfica. Como assim, constante gráfica? Constante gráfica é tudo aquilo que se reproduz no mesmo padrão, no mesmo local. Ou seja, é aquilo que você é fiel, é aquilo que você reproduz sempre com a mesma fidelidade gráfica. Variável gráfica, por definição, ora sai de um jeito, ora sai de outro. Até porque, segundo as leis do grafismo, ninguém faz uma assinatura exatamente igual. Igual exatamente é quando você gabarita uma na outra. A nossa assinatura nós lançamos naturalmente dentro da nossa espontaneidade gráfica, naturalidade gráfica. Nós não temos a preocupação que ela fique uma igual à outra. Ela tem semelhanças. Um outro aspecto interessante, numa das leis do grafismo, quando uma assinatura for exatamente igual, a probabilidade de ser falsa é maior. Por quê? Porque ou uma é cópia da outra ou ambas são cópia de uma terceira. Mas isso aí é outro detalhe para se conversar com mais calma e tempo. Então, voltando aqui, por que exige-se 2 ou mais? É exatamente para que eu possa observar a questão da pressão, velocidade, comportamento, movimentação, inclinação da escrita, horário de fechamento do grama circular. Como assim? Horário de fechamento do grama circular é simplesmente isso aqui, ó. Isso aqui é o horário de fechamento do grama circular, percebe? Ou seja, quando eu olho para uma assinatura, eu busco todos esses elementos, uma assinatura autêntica, naturalmente, que é referência para que eu possa conferir com uma outra escrita, um outro documento suspeito ou questionado. Então, eu vou buscar todas essas informações que eu falei ainda há pouco, tipo pressão, velocidade, comportamento e movimentação, só para ilustrar, a pressão do instrumento escritor sobre o suporte. Ela pode ser fraca ou forte. Então, isso define a pressão. O que é a velocidade de uma escrita? Da onde parte, para onde vai e o tempo gasto na sua produção. Tem gente que tem uma escrita lenta, pressão forte, tem gente que tem uma escrita pressão fraca e muito dinâmica, muito rápida. Então, a gente observa pressão, velocidade, comportamento. Tá, Arnaldo, o que é o comportamento de uma escrita? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Observe o grau de inclinação dessa escrita ou dessa aqui, ó. Olha como muda a inclinação. Então, eu tenho inclinação para a esquerda, para a direita, espaço intervocabulares. Eu tenho aqui também, além do comportamento, eu posso observar esse aspecto aqui que é extremamente importante. Observe aqui, ó. 2 laçadas.
duas simples laçadas. O que difere aqui? A primeira, quando o movimento do punho é ascendente, a pressão é fraca. Quando o movimento do punho é descendente, a pressão é forte. Nesse caso, há uma inversão. Quando a pressão do punho é ascendente, é forte, quando descendente, fraca. Tudo e muito mais eu olho numa escrita, numa assinatura e levo essas informações na hora que eu devo fazer o confronto. Ou seja, eu sei que essa autêntica está aonde de direito, lançada aonde de direito, e eu tenho que confrontar com um documento questionado. Então, é onde eu busco todas essas e muitas outras informações e faço esse confronto. Eu tenho aqui ainda a gladiolagem positiva, é esse afunilamento, a gladiolagem negativa, que começa do tamanho e vai... Enfim, e você que está nos assistindo pode ser que já foi, é ou será meu aluno. Portanto, se está gostando desse vídeo, divulgue para saber, no mínimo, a diferença entre a grafoscopia e a grafologia. Se esse vídeo contribuiu para a sua segurança, ajude-nos a divulgar para que a gente possa continuar produzindo outros conteúdos a respeito do assunto. Eu sou Arnaldo Ferreira, perito criminal.